A começar, meu amor! A começar! Pra quem não sabe, seus burros, isso é francês. Começou em francês, Je suis ok? formidable. Economicable. Sim. E estamos aqui no Patrone. Estamos aqui em mais um vídeo do Marlboro AL. Estou aqui com o meu amigo Baiano. Oh, bebê. Ups, mademoiselle. Ups, mademoiselle. Sim. E vamos aqui mais um vídeo do Marlboro AL. Explicando, refutando o Gaveta, né? Brutalmente. O Gaveta foi brutalizado nesse vídeo. E nunca se esqueçam dos 5 passos. Fone de ouvido, volume no máximo. Prestar atenção ao tab e a famigerada mão no ovo para você ter a catarse nesse vídeo. Existem vários outros passos que não são canônicos, as pessoas escrevem aí nos comentários. Você pode segui-los ou não, não é minha responsabilidade porque não são canônicos. Se você quer ajudar esse canal, pessoal, e vocês vão entender o valor de comprar esses livros que estão na descrição. Por R$10 e o Anti-Woke também, se você tiver uma graninha aí, vem cá, vem, compra tudo. Em nossa plataforma pra você conseguir, inclusive, comentar melhor sobre os assuntos que você quer consumir, que você gosta, pra você ter boas posições, inclusive comer. Ou então você pagar de pessoa cult, se você é mulher, pra aquele seu crush. Isso é uma coisa bem antiga, crush, né? Crush é muito 2014. Só Tudo bem, mas eu sou boomer, eu sou velho, tô ficando velho. Os livros estão aí na descrição, são mais de 10 livros que nós temos aí disponíveis pra vocês, sobre vários temas que abordam as questões woke, história, abordam uma caralhada de coisa, geopolítica, wokeismo, tem várias referências históricas no livro, fala sobre Igreja Católica, fala sobre uma merida incrível de livros. Os livros que estão aí na descrição, comprem pra ajudar esse canal a continuar. Se você gosta desse canal e quer que ele continue, beleza? Um abraço a todos vocês, muito obrigado e... comecei! Sejam todos bem-vindos ao Marlboro DJ. Amanhã de manhã vai vir a Warner, vai vir todo mundo aqui em casa quebrar a gente no pau. Porque escutamos várias músicas com direitos autorais e o YouTube vai detonar a gente, mas... Só mais 72 horas eles vêm. Hoje estamos no Marlboro AL e eu vou reagir ao Gaveta. Hoje estou aqui com meu amigo Baiano, que apesar de tudo me odeia. Eu não te odeio. Me detesta. Eu te amo. Você me odeia, velho. Eu tenho essa sensação todo dia, Baiano. Às vezes eu sinto que você me trata como se eu fosse lixo. Caralho. Como se eu fosse fezes do celular. Parece que eu fedo e eu tomo banho todo dia, velho. Eu te amo, eu só sou meio... Eu tenho um lado muito feminino. Eu tô muito em contato com minha anima. Daí eu tenho algumas variações de humor. É só isso, só. Sabe o que é bom pra sair dela, Bafo? Como? Fumar e arrumar dívida. Nome de play. Dívida eu já tenho, só volta a fumar. Não, dívida 300, cara. Só volta a fumar. Baiano, eu vou te mostrar o que é dívida. Vocês! Ai, vamos entrar em polêmica! Polêmica! Vamos falar de... Se você é gordo, nunca faça bariátrica. Ex-gordos que viram bariátricas, todos ficam doidos. E depois que eu soube a questão da anestesia geral... Qual que é a questão da anestesia geral, pra quem não sabe? Porra, aí tu me fodeu, pô. Por quê? Resumaço, Uhum. você muito provavelmente acorda com uma personalidade diferente. Seu selfie vem bugado. Sim. Escolhas polêmicas para papéis famosos. Sim, hoje eu vou falar sobre a escolha de um ator negro para interpretar o Snape na nova série Igualzinho. Harry Potter. Vou falar da Bella Ramsey como Ellie. E daí você pode puxar Branca de Neve Latina, Pequena Sereia Negra, várias outras escolhas polêmicas. E não é de hoje. Antes que você pense, tá acontecendo essas escolhas polêmicas por lacração. Não. Tem muita escolha polêmica e eu acho que dá para falar muita coisa. Meus 2 centavos em Não é lá por racação, é por woke mesmo, tá, Gaveta? relação a beleza. Beleza importa, beleza não importa. Qual é o padrão de beleza? Por que tem padrão de beleza? Por que manter uma etnia ou não importa? Dentre vários outros assuntos extremamente complicados. Tô com medo de puxar. Depois da vinheta. Vamos lá, com qual começa? Nem sei. Vamos começar no que eu acho mais fácil. O cara ele ficou meio afeminado quando ele fez bariátrica, cara. Eu confio em você. Eu não conhecia ele antes, viu não. ele antes, mas ele não é assim. O David Jones que você comentou anteriormente, pra quem não sabe, estamos gravando pela segunda vez, porque deu um problemazinho aqui. Ele tinha falado do David Jones que emagreceu também, fez bariátrica. Eu conhecia ele, agora o Gaveta não, sinceramente. Então eu tô meio perdido aí por fora.
Cara, a bariátrica destrói tesouro pra eles, tá, meu? Eu prefiro emagrecer devagarzinho, que não então emagrecer. Já perdi acho que uns 25 quilos já. Uhum. Do que bariátrica, né? O ator negro para interpretar o Snape, né? O ator Papa Essiedo. Olha, a princípio, eu não veria problema nenhum. Dane-se, o cara é branco, cara é negro, não sei o que. Existiu a mesma polêmica quando escolheram uma atriz negra para interpretar a Ariel de Pequena Sereia. E eu já disse aqui em outro vídeo, eu não me importo nesse caso, sendo a Pequena Sereia um ser mágico, meio que... Eu falei, cara, se a Pequena Sereia ela for negra, asiática, loura, ruiva, verde, azul, que nem Luca, é um ser do mar. Não faz muita diferença. Mas, Gaveta, tu não acha que nesse caso da Pequena Sereia, eles não mudaram porque ela era a melhor atriz, mudaram porque quiseram botar mais inclusão, diversidade. Sim, eu acho que foi por isso. Eu vejo um valor nisso, tá? Você cada vez mais colocar pessoas negras de outras etnias ali na frente, você começa a achar isso cada vez mais normal. E não ache que isso é estranho, porque há um tempo atrás não era normal você ter protagonistas negros. Não era normal, as pessoas não achavam isso certo. Não é que as pessoas não achavam isso legal, não. As pessoas não achavam certo. A primeira atriz negra que ganhou um Oscar, ela foi impedida de entrar na cerimônia do Oscar. Isso há alguns anos atrás. Não é só, não é normal, não. Existia nada a ver essa pessoa. Alguns anos atrás a TV tava em preto e branca. Sim. Ela ganhou, sei o que, 1940? Cara, mas é porque o que ele tá fazendo aí é uma puta maldade, tá ligado? Ele tá dando um salto quântico de um momento X pra um momento B, tá ligado? Uhum. Cara, vamos lá. Os filmes, a gente tá falando de... A gente já tá na quinta revolução industrial. De 1940 pra 2025, nós estamos falando de quase duas a três revoluções industriais aconteceram, tá ligado? O mercado americano e o mundo já... O mercado americano hoje já vende pro mundo, já toma o mundo no sentido de filmes, música, etc. Pelo menos desde 1930. Uhum. Então, assim, a gente tá falando de uma mudança temporal muito grande das coisas. Se a gente for pegar os anos 2000, por exemplo, tinha muito personagem negro nos filmes americanos. Muito personagem negro. A gente tá falando de pós... Martin Luther King. Martin Luther King, Ah. Malcolm X. A gente tá falando de, tipo, um mundo novo dos anos 2000, tá ligado? Sim. E ele tá saltando ele tá dando a entender que foi agora que os negros começaram a ser protagonistas nos filmes, tá ligado? Uhum. Como se houvesse a inclusão agora. Tipo, já passamos do tempo onde era impossível, tipo, Will Smith... E quantos filmes o Will Smith foi protagonista, cara? Diversos. Cara, aquele que é bem velho. Denzel Washington. É o Denzel Washington? Denzel Washington. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Sim. Tipo, uma miríade de atores que já estão... Pô, humor. Você tem o Dave Chappelle. Já tá numa carreira de 20 e tantos anos. Sim. Tem o Chris Tem Rock. um outro comediante antes dele mesmo, chamado Bill Cosby. Sim, Só que tem deu vários. problemas. Eu tô usando as minhas referências. Uhum. Mas eu sei que tem o Bill Cosby. Foi esse que foi acusado de De doideira. doideira. Muita doideira. Sim, muita doideira. Mas teve vários. Aham. Tinha o Ed Murphy também, O Ed Murphy. fazendo filmes como Tira da Pesada. E diversos outros. O que ele comenta aí é meio estranho mesmo, porque, tipo, o cinema, ele não é tão antigo. Então, se não me engano, posso estar errado, mas o primeiro filme foi feito, ou pelo menos foi lançado no cinema, o que a gente considera cinema, pelos irmãos Lumière, em 1895. Isso é um tempozinho. Só que para o filme, de onde ele está citando aí, que é E o Vento Levou, que foi o filme onde a primeira atriz negra ganhou um Oscar, é de 1940. Então, o tempo de 1940 para cá é muito maior do que o tempo do que foi lançado o primeiro filme para essa primeira atriz ganhar o Oscar. Ela foi a primeira mulher negra. O primeiro homem negro foi o Poitier. Ele ganhou em 64, se não me engano. Uma Voz nas Sombras, acho que é o nome do filme. O pessoal normalmente comenta que foi o Denzel Washington, mas não foi não. Foi o Poitier, no 64. Então você vê que o tempo de 64 pra cá teve a mudança do caralho. Mudanças na questão racial nos Estados Unidos e todo tipo de coisa. Então é meio estranho ele comentar esse pedaço da história como se fosse um... É porque dá um salto. Ele pega Uhum. a atriz proibida de ir no Oscar, 1940. 2025, sereia negra. Uhum. Tipo, o espaço temporal é abrupto entre essas duas coisas, tá ligado? Sim. Tipo, é um esforço muito grande, muito grande. Isso é o típica movimentação pro viés, tá ligado? Sim. Você acha uma ponta em 1940
E aí você conecta com 2025 pulando Uhum. de X pra casa do caralho, tá? Então, tipo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando o mercado americano se abriu, quando o mercado americano começou a povoar o mundo no sentido de produção audiovisual, etc., Sim. na música, fudeu. Fudeu. Na música, a gente teve muitos. Michael Jackson, tá, velho? Sim. 01 da música. 01 da música. Michael Jackson criança, Michael Jackson grande. Tipo, Prince. Prince. Lumba. Shaggy. Shaggy. 95. 50 Cent, Snoop 50 Cent. Dogg, E até mais, NWA. até mais porra. antigos. Jimi Hendrix, Chuck Berry, Marvin Gaye, Steve Wonder, Ray Charles e mais uma penca de pessoas. A própria Sister Rosetta Types, que foi a primeira que tocou guitarra elétrica, isso há muito, muito tempo. Isso eu tô colocando música mais pop, cantada e tal, porque ainda tem o jazz, o soul, o blues, que tem uma grande, grande influência no que foi ser transformada a música, né? Dali pra frente. Agora o que eu acho interessante é o seguinte. Por que ele não tá falando da China? A China até hoje é proibido ter personagens negros. Uhum. Proibido ter personagem negro nos filmes. Sim. Eu não sabia disso, mas... É proibido. Uhum. Os aplicativos TikTok, Kawaii, eles têm função de blackface Uhum. na China. Você ativa e você fica com blackface pra zoar negros. Uhum. Tá ligado? No Oriente existe os tigres asiáticos têm um pesado racismo em cima. Mas muito antigo, continua até hoje. Uhum. O que é menos é o Japão. Sim. E olha que o Japão é pra caralho. Uhum. Mas o que é menos é o Japão. A China, cara, a China pega pesadíssimo nessa questão. Pesadíssimo. Os filmes têm que passar por auditorias e a porrada de coisa tem que mudar. Até os jogos, quando vão pra China, tipo CS, os personagens que são negros são alterados. Uhum. Pra não ser negro. Tá ligado? Não é nem ser chinês, é não ser negro. Aí sim, a gente tá falando de 2025, tá ligado? 2025. Mas qual foi o último filme chinês que tiveram um protagonista negro? Eu não sei. E eu conheço alguns filmes chineses. Não Eu tem. gosto muito do Wong Kar-wai. Não um tem. diretor chinês famoso aí. Não tem protagonista negro nos filmes chineses. Não tem. Uhum. Não tem. Houve sim uma grande movimentação racista dentro dos Estados Unidos, o que é diferente do produto que era muitas vezes diversificado americano no mundo, mas teve uma séria ruptura. A gente teve a própria noção dos esportes. Os grandes corredores eram o primeiro grande atleta americano foi o maluco lá da corrida, que foi na Alemanha, O Owen. o Owen. Sim. Ele era um símbolo nos Estados Unidos, tá ligado? Uhum. Contra a noção do bigodudo da Alemanha, tá ligado? Então, assim, o que o Gaveta tá fazendo aí é muito feio. Ele tá fazendo um salto quântico pra tentar justificar as afirmações dele. Esse é muito claro. E um segundo ponto, ele falou que não tem problema o Snape ser negro. Sim. Eu não conheço Harry Potter, mas tem um amigo meu que ele manja muito de Harry Potter. E eu fui perguntar pra ele se fazia algum sentido o Snape ser negro. Uhum. Só que ele explicou o que a mulher lá do Harry Potter tá fazendo. J.K. Rowling. A J.K. Rowling, o que ela tá falando? Ela tá falando de um sistema extremamente racista que existe na Inglaterra. Existia na Inglaterra e existe até hoje. Uhum. Que é a noção dos puros sangues, é realmente a noção dos brancos, tá ligado? Uhum. E o Snape, ele é puro sangue. E o puro sangue, na própria obra do Harry Potter, são pessoas mais claras. E o pai dele tinha uma dúvida se ele era mestiço. Mas aí descobriu que o pai que criou ele, que era o falso pai dele, que era um pai que adotou ele, que ficou com a mãe dele, que a mãe dele era puro sangue. Mas o pai do Snape era um puro sangue também. Então, na própria obra da J.K. Rowling, quanto mais puro sangue você é, mais branco você é. Por isso que o pessoal lá que é puro sangue é uma crítica a essa noção racista, tá ligado? Da Inglaterra. Que aquele pessoal que é puro sangue é um pessoal ruim. Que é uma referência ao bigodudo, tá? Uhum. O povo ariano. Então, é uma crítica a essa concepção racista social, tá ligado? Então, o Snape não faz sentido, na própria história, como sendo um puro sangue, ele ser negro, tá ligado? Mas ele disse que ela pode mudar no filme, né, e tal, na série, pode mudar a porra toda. Mas é essa a concepção, tá ligado? O puro sangue é mais branco. Essa é a noção
Aquele menino lá, o Malvin, sei lá, o Maluf. É o... Malcoy. É Malcoy? Malfoy. Malfoy. Um loirinho? É o loirinho do mal. Ele é branquinho, loirinho, ele fica, eu sou puro! É porque ele é branquinho também. Uhum. Tá aqui na frente. Por quê? Porque ela não é boa. É porque ela é negra. Hoje em dia, se aparece um filme e tem um protagonista negro, ninguém tá nem aí mais. Normalizou. Então, assim, tem coisas que são normalizam. E como é que você consegue normalizar isso? Volume. Colocando mais pessoas negras em papéis de destaque. Então, eu acho que isso tem um valor. Agora, esse vídeo aqui eu vou ficar muito no morde a sopra, tá? Eu vou tentar ver sempre. Eu acho que se a gente fizer uma lista eu acho que é fácil fazer uma lista de 300 figuras públicas americanas tranquilamente negras. Sim. Entre filme... Só de cabeça, sem usar apetrechos de PT, internet, essas merdas, só de cabeça, pelo que eu conheço, porque eu gosto de cultura e tal, eu acho que eu levaria uns 30 minutos. Pensando, lembrando. Eu faria uma lista de esportistas, e aí só no boxe eu ia levar um monte. O Jesse Owens, que é esse do nazismo lá que correu. E diversos músicos. Só nisso aí eu já conseguiria levar uns 200. E aí o resto eu levaria de cinema, coisa de literatura, etc. Pô, se tu puxa o jazz, man. Sim. Não, o jazz aí, pô, acabou. Acabou, né? Sim. Eu levaria uns 30 minutos, mais ou menos, pra pegar 300 pessoas. Porque o pessoal não sabe, mas depois de 60... Antes de 60, o jazz era bem recluso. Depois de 60, eu sei disso porque eu vi o documentário da maconha. Boa. E nos Estados Unidos eles fazem uma grande associação da proibição da maconha com o blues e o jazz. Uhum. Depois de 60 virou cult. E a partir de 70, 80 virou tipo mainstreamzão, tá ligado? Sim. Que foi quando começou a entrar os bateristas brancos, fazer as técnicas, caralho. Uhum. Ali 70, 80, tá ligado? 80 foi pesadíssimo. Sim. 2000 então, tipo, uma porrada. E aí começou a surgir rap, etc, tá ligado? Uhum. Muito forte. Eles influenciaram muito no hip hop. Mas se a gente for entrar em personalidades negras só americanas, se a gente for falar do Brasil, fodeu. Uhum. Acabou. Mas por incrível que pareça, eu consigo citar mais facilmente os Estados Unidos do que o Brasil. Em pessoas de destaque. É porque assim, eu acho que do Brasil a gente consegue puxar mais cedo, tipo Machado de Assis. Uhum. Machado de Assis é o quê? Século Século XIX. XIX. 1800 É mais caralho. antigo, tá ligado? Uhum. Apesar que tiveram grandes figuras negras nos Estados Unidos no século XIX, mas tinha realmente um racismo pesado. Uhum. Mas se a gente for pegar no Brasil, mais cedo teve, tá? Uhum. Machado de Assis, uma porrada de cara, principalmente grandes escritores Sim, negros no Brasil, tá ligado? sim. O próprio Lima Barreto. Sim. Tentar ver algum outro lado, que é o seguinte: isso causa um problema quando você muda uma obra que já fez um sucesso e todo mundo tá acostumado com aquele visual. Não é à toa que a gente gosta até de ver cosplay. Caraca, o cosplay tá igualzinho. A gente gosta de ver a representação. Quando a gente vê um ator que é muito parecido com o personagem, a gente, caraca, essa pessoa tem que interpretar aquele personagem, é igual, sabe? E eu acho que seria muita hipocrisia a gente falar que isso não é legal. A gente acha legal. E aí me veio a produção da nova série do Harry Potter, escolhendo novos atores. A gente já sabe que vai ter um chorume de gente reclamando, inventando mil desculpas. Não pode ser essa pessoa, porque por causa daquilo, mil desculpas, não sei o quê. Mas aí quando começaram a falar dos motivos, dessa vez fez sentido, né? Fez. Porque a gente começou a lembrar do Snape. Fala assim, mas o cara era um cara enxotado, não sei o quê. Ah, beleza. Esse é um cara negro que vai ser enxotado, botado pro lado ali. Isso não pode levar pro racismo? Ih, pode. O lance é, no livro tiram um sarro do cabelo encebado do Snape. Dessa vez vão tirar sarro do cabelo afro do Snape, vamos dizer assim. Você repara quando eu falo isso, parece que a acusação ela fica mais pesada. E aí eu vou ser muito didático agora com as pessoas. Tem gente que fala assim, a gente não tem que explicar isso. Eu acho que tem que explicar. Sabe aquele lance de racismo e racismo reverso? Por que a gente não fala que é racismo reverso? Racismo não é só preconceito. Racismo é um sistema. Você pode achar negros que têm um preconceito com branco, mas assim, racismo é o sistema em que o negro não vai conseguir Cara, é impressionante como psicologicamente dá pra saber de onde veio essa afirmação dele, sabia? Uhum. É porque tu não tá olhando pra tela. Olha pra tela. Estou vendo. Olha o momento que ele vai falar e olha a postura que ele vai adotar. Tu vai lembrar rapidamente de qualquer grupo, sei lá, um cara da USP ou da UFRJ. Sim. Presta atenção, a postura dele, presta atenção. que é racismo reverso. Racismo não é só preconceito. Racismo é um sistema. Você pode achar negros que têm um preconceito com branco, mas assim, racismo é o sistema em que o negro não vai Sim. Sim. conseguir. Racismo não é só pela cor da pele. O racismo, vê se ele fez exatamente isso.
O racismo é todo um sistema. Ele fez a mesma... Ele lembrou... Grupozinhos da USP. Ele lembrou da pose que a pessoa que tava explicando a ele fez quando tava explicando pra ele. Sim. Ele reproduziu a pose, cara. Ele mudou a pose que ele tava. Tal do Florestan Fernandes. Aquela porra daquele livro O Negro no Mundo dos Brancos. O racismo... Só faltou ele pegar um copo de vinho e enfiar no cu. Caralho, olha isso, velho. A gente não fala que é racismo reverso. Racismo não é só preconceito. Racismo é um sistema. Você pode achar negros que têm um preconceito. Olha isso, velho. Olha aí. Sim. Racismo é o sistema em que o negro não vai conseguir empregos. Ele não vai conseguir papéis de destaque só para a cor dele. E na época que ele conseguia... Ai, meu Deus do céu. Ai, Djamila. Vamos lá, meu querido Gaveta. O problema... Sabe qual é o grande problema de mexer nessas teses? A gente tem um livro aqui, inclusive, chamado Racismo Estrutural. Se você tem interesse em saber, Gaveta, você não vai ver esse vídeo. Mas se você ver esse vídeo, cara, tem um livro aqui embaixo chamado Racismo Estrutural. A gente explica a tese, contra-argumenta e refuta essa noção, tá? Tá aí na descrição, R$10 apenas, o e-book PDF R$10. O racismo estrutural, ele parte de uma conceitualização, de uma movimentação racional para um construto de inconsciência no modus agente de uma determinada sociedade. Partindo de uma esfera construtiva... Eu vou fazer que nem o Gaveta, ele que é intelectual, né? Uma esfera construtivista, um construtivismo social. Sim. Do nada você Enfim. imitou a Marília Gabriela, porra. Oi? Marília Gabriela. Tu acha que eu imitei ela? Tu imitou ela. Tem um bom imitador nela. Tu acha? Acidental, né? Sim. É Acidental. nordestino, né? Nordestino é fácil de imitar. Nordestino é fácil, isso é fácil. Imitar. Eu imitava igualzinho o Michael Jackson criança. Oh, baby! Eu imitava igualzinho, velho. Aí, porra, eu desisti. Enfim, o racismo, o que é que ele parte? Essa noção de racismo estrutural. Ele parte... Quando você explica a tese do racismo estrutural, parece teoria da conspiração. Qual é a tese? Um monte de gente branca percebe que o negro é inferior. Eles se juntam, começam a concordar que negro é inferior. Eles começam a articular socialmente como escrotizar o negro. E aí, como eles são muito ricos e as pessoas querem imitar a conduta deles, eles começam a ver o modo de agência desses homens que combinaram entre si em ser racistas. E eles começam a copiar, que aí sim entra na sua inconsciência, e pelo aparato social, onde você está numa classe maior, ou seja, as classes menores copiam as classes maiores, superestrutura e infraestrutura, isso é literalmente marxismo, que o Gaveta, essa noção de racismo estrutural, que muitos loucos, inclusive, não usam a noção de racismo estrutural, tá ligado? Mas essa noção que o Gaveta tá trazendo é uma noção marxista. Superestrutura e infraestrutura, o que é? Simples modos explicantes. Tom. Isso aí não foi nem latim, foi esperanto. Caralho! Ei, parei. Parei. O baiano vê um cara muito... Tu vê um cara muito rico, baiano. Muito rico. Uhum. O Kerbs. O Kerbs. Kerbs. Aí tu vê o Kerbs agindo, a forma que ele fala, as ideias dele. O Kerbs representa a superestrutura. Aí tu começa a olhar ele e fala, caralho, esse cara é uma classe acima da minha. Eu vou imitar o branco. É aí que vem a noção de... Eu não vou, não. Então, calma. É aí que vem a noção do embranquecimento dos brancos, dos negros. Sim. Eu começo a imitar o modus agentes do branco, porque ele pertence à superestrutura e ele replica, o branco replica o modo burguês de atuação. Então, os brancos se juntaram e racionalmente decidiram embranquecer os negros, porque eles são inferiores. E aí, as pessoas viam os brancos agindo e começavam a reproduzir o modus agentes dos brancos para embranquecer os negros. E é isso que é a teoria. Tu entende que depois sou eu que tô fazendo teoria da conspiração? Aí eles veem uma negra que fez chapinha.
Isso. querendo alisar o cabelo, ela quer imitar o branco. Exatamente. Logo, isso é uma prova de que o racismo estrutural é isso aí. Exatamente. Isso é o racismo estrutural. Só que o problema, Gaveta, é que o mundo não funciona assim. Era impedido a entrar numa premiação que ela mesma ganhou, tá entendendo? Racismo não é só preconceito, é uma pessoa ser negra e ela entrar numa loja e ficar o guarda olhando pra pessoa, só por causa da cor dela. É uma pessoa tá andando numa vizinhança e as pessoas falam, o que você tá andando aqui? What are you doing in this neighborhood, buddy? I live here. Listen. Whoa, you need to lower your voice. Se fosse um louro, ninguém ia falar, sabe assim? I mean, nothing like that has ever happened to me, and I've done some pretty suspicious things. Hey there. What are you doing? I'm just playing a prank on my buddy. Sounds fun. Carry on. O racismo, ele destrói muito mais, ele é muito mais estrutural. É botar na cabeça uma coisa é racismo, outra coisa é preconceito. São duas coisas diferentes. Então, assim, o que o Snape sofria na série era preconceito. Ele tinha preconceito por causa do cabelo, não sei o que lá. Quando você bota um ator negro, ele não vai mais sofrer preconceito, ele vai sofrer racismo. E aí é bem mais pesado. E eu vou acrescentar mais coisas. O que a Eis que Harry Potter é sobre racismo. Uhum. Harry Potter já é sobre racismo. Os trouxas são os não sangue puros. Eis que já é racismo. Eis que já é racismo, Gaveta. Não é preconceito, é racismo, Gaveta. Gaveta! Já é racismo, Gaveta. Você não tá falando de Brasil. Sabe qual é o problema? O STF disse que racismo reverso não existe no Brasil. E ele tá falando de Harry Potter. Na Europa foi muito mais tempo escravizados brancos, ibéricos do que negros. Muito mais tempo. Península Ibérica. Muçulmanos escravizaram pessoal da Península Ibérica. Que é português, espanhol, tá ligado? Por quanto tempo? 800 anos. 800 anos de escravidão. Não é o Brasil, cara. A Europa não é o Brasil, Gaveta. A Europa não é o Brasil. Repito, Gaveta. A Europa não é o Brasil. Os eslavos na Europa foram muito mais tempo escravizados do que os negros. Gaveta, Europa não é Brasil, Gaveta. Harry Potter já é sobre racismo, Gaveta. O problema é que Gaveta e outros espertões da internet tentam falar de temas que eles não conhecem absolutamente nada. E aí vai perguntar para um amigo que estudou na USP ou na UERJ e pergunta, cara, o que é racismo estrutural? E aí o cara faz todo um discurso de, sei lá, de Jamila. Inclusive, tu diz que é Jamila, Baiano. Tem aqui em casa, desse tamanho aqui, ó. Tem 20 páginas. Falando de racismo estrutural. É sério, porra! E ia falar um negócio que eu não posso. Não pode. Não posso falar. Não. Esse é o problema. Vocês estão falando, misturando alho com bugado, pô. Sim, Harry Potter, fala. alho com caralho. Beijo, eu tô mexendo do teu peito esse tempo todinho, velho. Cara, eu acho que eu vou mostrar o meu caroço pra vocês. Não faça isso, eu vou dar play aqui. A gente vê no livro é que o pai do Harry Potter era preconceituoso pra cacete com o Snape. Era um escroto com o Snape. O que eu acho legal, assim, eu acho legal o personagem terem falhas. Mas agora, se você botar o cara como racista, porra, aí fica pesadinho. Tem coisas que você não volta. Ah, mas o personagem tem falha. Ô, peraí. Tem falhas e tem falhas, meu amigo. Aí é aquele lance assim, a gente gosta de falhas. Mas se o personagem ele falha num nível abissal, não tem perdão. O personagem é o Sawyer lá do Lost e ele rouba as pessoas, engana as pessoas, rouba dinheiro. Tá, beleza. O personagem é um estuprador. Tem coisas que você não volta. Ah, mas o personagem tem falha. Ô, peraí. Tem falhas e tem falhas, meu amigo. E eu sei que talvez essa produção ela vai pra um caminho do Green Book. Recentemente o Green Book ganhou Oscar, melhor filme, não sei o quê. E tem um ex-racista ali. Um ex-racista ali, né? O personagem do Viggo Mortensen, ele é um racistaço. Vem gente negra no apartamento dele, ele lava o copo. Aí depois no final, não, eu aprendi que o cara é gente boa, não sei o quê. A comunidade negra ficou puta com esse filme, concordo. É escroto. O que os pais do Harry Potter fazem, o pai do Harry Potter faz, pelo menos, né? Porque a mãe gostava, mas o pai vai ser irremediável. Aí você quer ver, ou vai ser duas coisas. Ou eles vão botar o cara pra ser racista e aí vai virar um Green Book, ou eles vão alterar. Já é racista! Vão me matar, cara! Se mate não. Cara, eu tenho uma coisa muito triste pra falar. Cara, aqui é o teu local de fala. Eu tenho descendência judia. Eu posso falar isso. O que aconteceu na Europa com os judeus foi muito pior do que aconteceu com os negros na Europa. Agora acaba o canal. Foi muito pior. Gaveta, foi muito pior. Foi muito pior. É sobre isso que Harry Potter tenta falar, cara. Ele tá falando sobre esse racismo que acabou causando a porra do bigodudo na Alemanha, cara. O sangue puro, sangue puro. Cara, tem como fazer uma analogia mais precisa que essa?
Não. Sangue puros? Não. Tem como fazer? O que o cara tem que fazer? O roteiro, tal, pra fazer o cara, no fundo ele não queria tratar mal o cara, sabe assim, ele meio que foi de Maria vai com as outras ali, sabe, foi com a patota, todo mundo zoou, e aí sabe, sempre tem esse personagem, sabe assim, que ele não queria necessariamente zoar, e aí ele tá vendo todo mundo zoar, ele, e aí chega no final ele, galera, porra, não vou mais participar disso não, tá muito sério essa brincadeira, sabe, vai ser isso, sabe, o próprio Malfoy é isso, né, ele sacaneia o Harry Potter isso aqui, mas no final até ele fala, porra, peraí, tão pegando pesado demais, não tô fora, né, essa escolha polêmica, eu acho que vai trazer muito mais problema do que solução, especificamente, assim, mudar a etnia desse personagem traz muito problema, porque ou você bota a galera como racista, ruim, ou você vai ter que mudar a história e a galera vai ficar... Ele já sabe. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele não entendeu que eles já são racistas, cara. Eles já são racistas. Caralho. A sociedade bruxa é sangue puro e trouxas. Meu Deus do céu, o que mais precisa fazer? É ruim mudar a história? Mudar o personagem um pouco pra adaptar? A gaveta sempre é ruim. Sempre é ruim? Your name's Bond. James Bond. Eu já vou falar desse daí mais pra frente, quando eu começar a entrar em padrão de beleza. Porque eu preciso introduzir esse assunto de padrão de beleza aqui pra falar da escolha da Bella Ramsey como Ellie. Esse vídeo vai acabar comigo. Nossa, esse é um vídeo que eu vou estar com medo de ver os comentários, tá? Mas vamos lá, olha só. Eu estou assistindo a segunda temporada de Last of Us. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu só vi um episódio. Tá saindo antes lá nos Estados Unidos? Não, acho que saiu ao mesmo tempo, né? Tinha saído antes lá também, eu tava usando NordVPN, eu tava assistindo a série tranquilo. Eu já fiz isso com várias produções. Eu boto o NordVPN no celular, uso a conexão daqui, boto na televisão e posso assistir um conteúdo que só saiu lá fora e ainda não tá disponível aqui. Mas, eu não vou negar pra vocês, não é primordialmente porque eu uso NordVPN, sabia? Eu uso NordVPN primordialmente por segurança. Eu tô na rua, aí sei lá, numa consulta, num consultório, eu tô lá dentro do hospital, e lá dentro o sinal tá horrível. Pô, me passa aí a senha do Wi-Fi, tem Wi-Fi aqui? Tem, Wi-Fi esse. Beleza, a senha do Wi-Fi, NordVPN, senha do Wi-Fi. Ou então eu boto a senha do Wi-Fi e NordVPN logo. Trato de conectar NordVPN rápido, porque quando você entra num Wi-Fi público, você fica exposto. Só um detalhe que ela falou, não peca para a pessoa, não precisa sacar muito no país, que você serviço que você quiser. Caralho, quanto é que a NordVPN tá pagando pra esse cara, véi? Muito dinheiro. Caralho. Além tá visto de VPN, já fizeram Não vai acabar nunca. botar essa segurança, pode entrar lá agora e ter gaveta. Você ganha um desconto por um ano. Se eu me matar, gaveta, tu para com essa porra? Cara, é você continuar navegando. Ei, 10 minutos já de negócio. Isso aí é sacanagem. Eu não demorei pra ver se era anúncio, não. Eu achei que ia ser rápido. Com segurança. A polêmica é o seguinte: existe o jogo Last of Us, os personagens digitais que em tese não existem, o Joel e a Ellie, além de vários outros, mas a Ellie inicialmente foi inspirada no Elliot Page, na época como Ellie Page. Depois eles mudaram o visual dela, tal, mas todo mundo sabe. E aí no live action escalaram o Pedro Pascal, que não é igual ao Joel, mas tudo bem, ele não tem o problema que falam que é o da Ellie, que a Ellie, ela parece o Marquito. Ela parece mesmo. E eu sei que a gente vai entrar nesse lance de padrão de beleza, tudo mais. Olha só, vou jogar aberto aqui. Eu não acho que a gente tem que ser hipócrita. Não tô nem aí pra beleza, tanto faz, eu vejo só a essência da pessoa. Mentira. Cara, às vezes eu agradeço a Deus, sabe? Por quê? Que eu não quero dar o cu. Ei, É sério, pô. Isso tudo pra dar o rabo. Já foi mais fácil dar o rabo, cara. Tudo tem que ser discutido, cara. Como é que alguém vive assim, cara? Ah, mudou o personagem. Ah, a mulher é feia. Ah, o cara aquilo. Ah, vamos discutir sobre gênero. Sobre o que parece mulher, o que parece homem. Porra, brother, dá logo o rabo, cara. Pelo amor de Deus, não é possível não que isso seja tão difícil não, cara. Porra, eu entendo. Pô, nos Estados Unidos, na década de 60, os gays eram perseguidos, infelizmente. Graças a Deus que cessou. Eles apanhavam, eram proibidos nos lugares. E o caralho, tinha que transar em sauna. A porra toda. Mas, porra, século XXI, irmão, putaria ao extremo. Vocês ainda estão nessa porra toda pra dar o rabo, velho. Caralho, tem que discutir tudo, velho. Puta que pariu, cara. A gente vê pessoas bonitas e pessoas feias. A gente sabe. Não tem pessoa feia. Todas as pessoas são bonitas ao olho. Tem pessoas que são feias, tem pessoas que são bonitas. E aí que vem o ponto. A gente tem a tendência a olhar para o bonito, para o belo. A gente é hipnotizado pela beleza. E não vem falar que não é não, porque é assim. Isso até na vida real. Quando você tá em algum local. Acho que essa é a posição mais radical dele, né, velho? sim, ele tá com medo de ver os comentários. Tu não acha, não? Sim.
É a posição mais radical do Gaveta, velho. Chega uma pessoa muito bonita, uma minha mulher de muito boa. bonita, um homem muito bonito. Ah, nem olhei. Aham. Vai, cara, bonitaço, assim. Não tem como. A gente chama. Isso é normal em todas as culturas. Você olha para a pessoa bonita. Bonita naquela cultura. Sim, apesar que tem coisas que são comuns de culturas. Mas, enfim, a gente é atraído pela beleza. Não tem jeito. Tanto que a gente gosta de ver pessoas bonitas, inclusive na televisão também. Daí vem aquele lance, nossa, essa pessoa é muito bonita, tem que trabalhar na televisão, né? E eu digo que é por isso que adoram colocar o Henry Cavill em todo papel. Esse cara, ele deve ser, sei lá, um... Henry Cavill. O Henry Cavill é bonito. Eu gosto do Henry Cavill, sabe por quê? Porque ele era gordo. E ele não fez bariátrica. Sim. Ele é um É. símbolo da luta contra a bariátrica. Ele jogava, sabe o quê? WoW. É, quando era pivete. Não, ele jogou até o papel do Superman. Não, gordo. Ah, tá, sim. um dos 3 homens mais lindos que eu já vi na vida. Oi? Ele é muito bonito. Vamos lá, vamos falar. Sim. Henry Cavill, ele é escandalosamente. Só uma pausa. E aí eu vejo que, assim, tu pode ver todo papel as pessoas querem colocar o Henry Cavill. Não, ele tem que ser o Super-Homem, ele tem que ser o James Bond, ele tem que ser o Witcher, ele tem que ser Wolverine. Eu já vou, inclusive, deixar aqui registrado no vídeo. Eu sou absolutamente contra essa ideia de botar Henry Cavill como Wolverine. Porra, não tem nada a ver com esse personagem. Ah, mas se ele interpretar bem, tudo bem. Só que ele nunca interpretou bem. Eu nunca achei o Henry Cavill grandes coisas. Ele não chega a ser o nível da... O que é que tu acha, Ben? O Henry Cavill, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Tu já viu The Witcher? Não. Na Netflix? Eu não assisto Eu séries. acho que ele interpretou bem. Eu não assisto séries, não. Eu acho que o personagem... Eu acho que é porque o personagem era muito adequado pra ele. Uhum. Que, tipo, o The Witcher, o personagem só fica assim. Eu vi ele atuando como vilão no filme Missão Impossível, um dos últimos aí. Eu vi ele no Superman e em alguns outros papéis. Ele atuou bem, nada demais não, mas ele fez o que se pedia. E ele é bonito, mas ele é... Assim, só que, rapidinho, o David Ganger é muito mais bonito do que ele. Mas ele é ator, né? Ele é... Modelo. É modelo, né? Cara, ele fez o padrão de beleza da moda se modificar. Isso pra mim é do caralho. Antes era todo mundo fanboy, esquelético, magrinho, rosinha. Ele chegou lá, morenaço, italiano, grande, olho azul, bonito. Dolce & Gabbana, os perfumes passavam na TV. Ele é muito bonito. Que homem maravilhoso. Eu fico até... Meu leque aí pra vocês. Muito bonita. Galera, não. Mas ele não é lá muito bom ator. Eu nunca achei assim, se ele... Aquela cara, não sei, ele nunca me convenceu. Só que ele é muito lindo, maravilhoso, meu Deus, que homem maravilhoso, perfeito. Agora, se é um cara mais feio, com o nível de atuação dele, não ia conseguir porra nenhuma. É o que a gente fala e todo mundo sabe disso. A pessoa que é mais feia, ela tem que se esforçar mais pra conseguir os papéis. E quando o pessoal do Last of Us tava fazendo lá a série, eles falam, cara, a gente queria alguém que mandasse bem e entregasse, porque o papel exige muito, e exige. E a Bella Ramsey, cara, ela deve ter destruído a concorrência, porque tu vai pegar, tem que ser uma garota nova pra interpretar aqui a Ellie. Caraca, assim, essa garota ela já manda bem desde Game of Thrones. E ela manda bem. Você viu a primeira temporada de Last of Us? Ela destrói, às vezes literalmente. Ela é muito foda. Eu entendo por que escolheram ela. Ela realmente vai se destacar em relação às outras mulheres da idade dela. Agora, dizer que o visual dela não importa, eu acho hipocrisia. A gente fica tão ligado com cada detalhezinho da imagem. Olha só, esse efeito aqui tá falso, a fumacinha tá ali. Aí os caras ficam um tempão. Vamos falar, não, vai o Senhor dos Anéis, sei lá o que lá. Tem que botar a roupa perfeita. A roupa é feita de tecido real, tem um pingente, os detalhes dos anéis, cada detalhe do figurino dos atores. Sabe assim, é tanto detalhe. E você acha que ninguém vai reparar pra um rosto? Claro que vai. Talvez você não repare tanto dependendo de como isso for apresentado, né? Por exemplo, a Ellie ser parecida com o Marquito, meio que, tá aí. Mas na nova temporada já, pelo menos no primeiro episódio, já tem cena de beijo e tal. Por que a gente não chegou nessa parte? Mais close na cara dela, assim. Não vou falar que não te tira. Aí a pessoa, ela tem que realmente atuar muito bem pra se destacar. Um exemplo disso é o William Dafoe. É um cara muito feio. Que violência, calma, gente. Ele é muito feio. Só que o cara é um excelente ator. Excelente. Sempre mandou muito bem. Um monstro. Ele é bom como ator mesmo? Ele é foda. Ele é um dos grandes atores da história da humanidade. E ele está em todos os filmes. Isso é uma coisa que eu tenho por mim. Todos os filmes que eu vi na minha vida, e não foi pouco. Não foram poucos. Pô, do Chachato brasileiro. Ele estava... Pô, Desculpa. A dama do busão, a dama do vagão, uma porra dessa que foi Todo mundo inspirado fica no falando do texto. pau desse cara, meu irmão. Eu já ouvi também falar dele. Eu conheço bastante sobre o pau de alguns caras. Tu nunca foi atrás pra ver, não? Dele em específico, eu fiquei sabendo que ele tem ele é bem avantajado. Não tanto que nem como o Jimi Hendrix, que o Jimi Hendrix, ele realmente era exagerado. E alguns outros que eu conheço por causa da biografia, né? Que eu leio bastante biografias. E aí eu fico sabendo sobre os membros desses rapazes.
monstro. Mas se você pegar esse cara botando uma cena de amor, uma mulher, olha, eu quero ficar com você, isso aqui, você vai ficar meio. Tu fica não tem como. Bella Ramsey. Aí tu fala, isso é padrão de beleza. Tem gente que acha ela bonitinha. Tudo bem. A gente sabe que isso é uma polêmica. Tem muita gente falando isso daí em muitos lugares do mundo. Na verdade, eu acho que as pessoas estão falando isso por dois motivos, tá? Eu acho que existe o fator da aparência dela não agradar as pessoas, e eu acho que existe o fator dela não ser muito parecida com a Ellie. E acho que isso influencia um pouco. Eu digo um pouco porque tem gente que implica com o Pedro Pascal também como Joel. Já vi gente implicando. Eu acho que o Pedro Pascal é mais bonitão, não sei o quê. Eu entendo essa galera porque quem é fã fica muito empolgado quando vê uma adaptação igual. Eu não vou negar, quando eu fui ver o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, quando apareceu o Jameson, eu pirei. Eu falei, caraca, o J.K. Simmons. Eu falei, cara, parece que esse cara pulou dos quadrinhos. Ele tá igual aos quadrinhos. Eu achei, não só o visual, mas o jeito dele, assim, era igual. He doesn't want to be famous, and I'll make him infamous. Justamente por isso não gostaram da escolha do Daniel Craig. Cara, o papel do James Bond é muito pior que o papel da Ellie, porque o James Bond é um espião bonito, sedutor, fica com mulheres, tal, não sei o quê. E aí escolheram o Daniel Craig, um cara que só fazia capangas. Sei lá, eu lembro dele de Estrada da Perdição, outros filmes assim, ele sempre capanga, uma cara de... E realmente, nada a ver. Tu vê, de Sean Connery, Pierce Brosnan, sabe, uns homens, aqueles bonitos, e tu pega esse cara... O que tu acha disso aí? O Daniel Craig, ele é lindo. Ele é bem baixinho, mas ele é lindo. E papo reto, ele atua bem pra caralho. Ele é facilmente o melhor James Bond de todos. Teve um tempozinho, tem uma semana lá que eu peguei pra ver todos os filmes do James Bond. E o Sean Connery, ele é muito foda, que é o que teve a fala, né? My name is Bond, James Bond. Foi bem, ele é um bom ator. Porém, o Daniel Craig, ele fez os melhores filmes. Isso tem uma questão de direção e de atuação também, ele mandou muito bem. Ele é fodão. Cassino Royale, quem não viu, veja agora, depois do vídeo. Cara, é incrível como ele tá demorando pra dar... Esse vídeo tem quantos minutos, o dele? 23. Eita porra. Tá terminando já. 4,5 só de comercial. Cara esquisito. Só que a vantagem do filme eles mudaram o jeito como o James Bond era apresentado. Realmente, ele combinava com a nova estética que eles queriam dar. Hoje a gente vê, a gente aceita 1000%. Mas pergunta pras pessoas que são fãs de James Bond e fala assim, e aí, vamos botar um outro ator feio? Não, bota o Henry Cavill. É o que a gente fala, ator bonito às vezes não precisa atuar tão bem. Vide Gal Gadot, vide Keanu Reeves. Keanu Reeves não atua bem, velho. Talvez tenha sido uma piada. Se não foi, eu desconfio um pouco das intenções do Gaveta. Por quê? Porque o Keanu Reeves, ele é um exímio autor. É o quê? Um exímio ator. Ele é muito bom de ator, velho. Sim. Desde o primeiro filme que eu vi dele, ele atuando, foi um que ele fez com o Al Pacino, chamado Advogado do Diabo. Nossa, cara. É um filme bem interessante, em quesito de atuação. Ele fala que aprendeu bastante com o Al Pacino. São uma boa atuação ali. Aí ele fez Constantine e mais alguns outros. Ele é um grande ator. Caralho, só não ganhou o Oscar porque ele faz filme que o pessoal não gosta que ganhe Oscar. Sim. E é claro O John Wick era pra ele ganhar Oscar. John Wick é bom. que, dependendo da pessoa, ela pode se tornar bonita, sensual, seja lá o que for, de acordo com o jeito dela, como é que ela é. Pessoas se tornam mais atraentes assim, tá? Isso não é papo de espelho da Branca de Neve, não. Eu já conheci algumas pessoas. Eu lembro de uma mulher que eu vi, eu não achei ela bonita, mas ela era tão legal e não sei o que. Cara, no final eu já tava achando ela super linda. Isso acontece. Eu entendo, no final das contas, que a gente precisa privilegiar mais a atuação do que o visual. Vide, por exemplo, o Frodo Baggins, né? Senhor dos Anéis, o Frodo é o Elijah Wood, ele é bonitinho. Que água de salsicha esse ator tão... Então, eu preferi um cara mais feio que atuasse melhor que ele, sem dúvida. Minecraft, por exemplo, o Steve, ninguém esperava que fosse o Jack Black. Pra alguns funcionou, pra alguns outros não. Eu sei, tudo bem, eu gostei. E eu vou falar que, apesar da polêmica toda, eu não vejo problema na Ellie. Pra mim, ela compensa. E eu digo isso porque eu vejo isso acontecendo ao longo do tempo no cinema. As pessoas querem imitar a imagem da referência ideal e às vezes o ator que é escolhido pra fazer o papel não tem a ver com a referência e você desconfia, mas aí tu vai ver o resultado e fica bom. Como que foi o que aconteceu com o Michael Keaton com o Batman? Quando anunciaram o Michael Keaton, todo mundo, Michael Keaton, na época ele tava fazendo mais comédia. E convenhamos, você olha para o Michael Keaton e você vê o Batman, porra, maluco, não é qualquer coisa, né? Só que o Michael Keaton é um ótimo ator e todo mundo achou que ele mandou muito bem. Eu também acho que ele mandou muito bem. Não acho que é o melhor Batman que poderia ter escolhido. Mas dentro do padrão Tim Burton que ele tava fazendo ali, eu acho que ele mandou muito bem. Ele pediu até like pra esse vídeo. Quando você vai ver, tá lá. Like, pedindo like pra esse vídeo aqui. Tu fala, caraca, olha aí, tá vendo? Já sabia, ó, no futuro, em 2025, que a Veta vai lançar um vídeo e vai pedir um like para as pessoas e aí você vai deixar um like aqui agora, vai se inscrever no canal, vai ser essa coisa linda. Mas enfim, eu sei que eu tô falando de Batman e vocês estão esperando, eu sei que tá todo mundo esperando que eu fale do Heath Ledger. E sim, o Heath Ledger foi uma escolha polêmica na época, mas Também não atuou bem ele. Sim. Ele é um merda. É por isso que ele foi fazer, né? E também atuou mal. Esse aí eu tô mal também. É feio. Mas eu entendo. Ele é feio, não. Eu entendo, eu consigo prever o que ele ia falar por causa que na época ele realmente foi criticado. Ele fez Foi, aquele mas filme ele é feio, não. Não é porque ele é feio, não. que ele beija o outro maravilhoso Jack Gyllenhaal.
que é um ator que eu gosto bastante. Você refere assim mesmas coisas ou não só no vídeo? Como? Maravilhoso. O outro maravilhoso. Pior que sim. Pior que sim. Acho que tu conviveu muito com mulher e gay, cara. Eu convivi muito com mulher. Desde a minha infância eu cresci. Acho que Eu cresci tu com muitas tá mulheres. muito- acho que tu tá querendo, velho. Eu brincava de bonequinha. Casinha, tinha fogãozinho, etc. De verdade mesmo. Nesse caso, ela foi polêmica por outro motivo. Não necessariamente com o visual dele, mas com a persona que ele fazia, né? É uma coisa meio Michael Keaton. O Michael Keaton era visual e era também o jeito dele, que era mais voltado pra comédia. O Heath Ledger, nessa época, cara, era o cara que fez 10 Coisas que Eu Odeio em Você, o cara que fez Coração de Cavaleiro. Eu lembro que eu não entendi. No fundo, todo mundo sonhava pra ser William Dafoe. Por quê? Porque ele lembra o personagem original. As pessoas se ligam muito em similaridade com o original. Não, eu sou uma dessas pessoas. Eu queria muito ver o Defoe como Coringa. O Defoe seria um Coringa do caralho. Pior que Ou eu não. acho que- Pior que eu acho que não. Ou não. Pra mim, depende muito do diretor. O Coringa tem que ter um molho. Pra mim, depende. O Defoe tem o molho, Não. tem o sauce e muito mais. Não, E tem o hot sauce, que é o molho apimentado. Não, tem que ter Ele um- tem. Não, é um molho. O Coringa é uma pessoa... Desculpa, velho. Você tem que ver o farol, Não, man. The Lighthouse. Man, Você vai ver que ele tem um o molho. problema é que eu não vi The Lighthouse. Ele tem um molho. Mas eu conheço o Coringa. O Coringa precisa de um sal específico. É sal do Himalaia, tá, man? Ele tem o sal do Himalaia, É um sal perso- rosa, Eu vou te dar um exemplo. sal de parrilha. O único cara que interpretou bem o Coringa até hoje foi o Heath Ledger. E o Nicolas Cage? Não interpretou Nicolas bem. Cage não, caralho. Não interpretou bem o Coringa. O... O único Coringa bom até hoje foi esse. No cinema foi esse. Jim Carrey não seria um bom Coringa. Não seria. Não seria, não. Mas o Defoe, eu concordo. É porque vocês estão acostumados com esse Coringa. Shut up! Ah, olha o que eu tirei do meu cu! Uma faca! Olha uma criança! Vou matar a criança! Isso não é o Coringa. Isso não é o Coringa. Mas não, vai ser o Heath Ledger. O cara do Heath Ledger. Ele já tinha provado que ele atuava bem porque ele tinha feito o Brokeback Mountain. Mas mesmo assim, o Coringa é outra parada. Antes de vir o trailer, começaram a vazar imagens. E eu lembro que tinha imagem dele, é aquela pintura do Coringa, né? Que é toda borrada. E as pessoas, caraca, olha o que fizeram com o Coringa. Não tem nada a ver com o original, vai ficar uma merda. Saiu o trailer. It's simple. Kill the Batman. As pessoas mudaram de ideia no trailer. Foi igual o Guardião da Galáxia, que a gente achou que ia ser ruim, viu o trailer. E, Dark Knight já, quando a gente viu o Coringa no trailer, a gente, eita! Não, peraí, vamos dar um voto de confiança aí, cara. E aí a gente viu que o conceito novo do Coringa tinha tudo a ver com a nova pegada. Heath É Ledger... isso, pô. Essa cena aí descreve também. Mas aí... Oi? Aí é... O que leva em consideração é a direção. Quem faz o filme? O Tim Burton, no filme que ele fez, que ele citou aí, o Michael Keaton, que tem o... Não é Nicolas Cage, não. É o Jack Nicholson. É um tipo específico de filme. De acordo com o diretor, o filme muda. Por isso que eu não gosto de filme de heróis. Normalmente vão poucos diretores. E aí nesse que tem o Nolan, que é um grande diretor, pelo menos em sentidos técnicos, ele sabe transformar esse tipo de cena em algo memorável. Mesmo que no caso aí ele tenha sido improvisado. Então, Mas ele isso- consegue fazer isso, sabe? Vai, veja. Óbvio que o diretor, junto com o bom ator, faz uma puta cena. Sim. Mas a questão é o seguinte: as principais cenas do Coringa foi o Ledger que tirou da cabeça dele. Esse andazinho dele, presta atenção, aquele andazinho dele. Tudo bem, a cena é épica. Mas o andazinho dele, man. Que eu não consigo ver esse cara aí com o Default fazendo essa cena. Eu vejo. Eu não vejo ele fazendo essa andadinha. Eita! Não, peraí, vamos dar um voto de confiança aí, cara. E aí a gente viu que o conceito novo do Coringa tinha tudo a ver com Eu não consigo imaginar, man. Desculpa, Eu não vejo consigo, não facilmente, consigo. Porque eu não conheço o Defoe. Primeiro que ele tem a pica muito grande, ia ficar marcando ali, ia ficar um negócio desnecessário também. Mas essa andadazinha, só quem der quem tem pau pequeno, pô. O cara que tá pau grande não anda desse jeito não, pô. Defoe em O cara atuação que... Não, fica apenas atrás do o Christopher Waltz. cara que tem pau grande, o cara não anda desse jeito não, pô. Tem Anda. coisa que é fenomênico. Anda. Tu tá estudando Gestalt, pô. Porque ele tem o pau grande, mas pelo que também falaram, os bagos dele é meio pra dentro. Que ele parece Tudo que ele bem, mas... Aí ele tem um andazinho que a pelvis dele vai um pouco pra frente e um pouco pra trás. Então ele tem uma certa encoxadinha, sabe? De andada. Não, mas você entendeu. É uma questão fenomênica. O cara que tem pau grande, ele não se movimenta desse jeito não, pô. Vou botar de novo a cena pra tu, pô. Peraí, vamos dar um voto de confiança aí, cara. E aí a gente viu que o conceito novo do Coringa tinha tudo a ver com a nova pegada. Aí, ó, ele ia dar muito livre, pô. Mas ele tem andado. O que ele não tem, e eu concordo, Imagina o Kid é Bengala. a salivação. Imagina o Kid Bengala andando assim.
Ele anda. Não anda, Eu vi. Não viu, desculpa. Eu vi 6 filmes do Kid Bengala. Você pode ter visto 4.000, não anda. A salivação do Heath Ledger, o jeito que ele engole é diferenciado. Ele engole de uma maneira única. Ele realmente consegue fazer isso. O jeito que ele mastiga, parece que tá mastigando alguma coisa e engolindo. Nesse tipo de expressão, ele faz diferente. A única coisa parecida que eu vi foi a cena do bar do Al Pacino em Poderoso Chefão, primeiro. Foi a única coisa parecida, assim, de expressão, de rosto. Então, nesse sentido, sim. Mas na andada, não. O Defoe faria. Faria não. Isso aí, cara. E aí a gente viu que o conceito novo do Coringa tinha tudo a ver com a nova pegada. Heath Ledger, ele foi mais uma dessas escolhas improváveis. Volta e meia tem escolhas polêmicas porque, de alguma forma, ou o ator é muito diferente do original, ou porque as pessoas estão duvidando da qualidade técnica, né? Como era o Heath Ledger era mais da qualidade técnica. Tom Cruise como vampiro Lestat, mesma coisa. Todo mundo torceu o nariz na época. Não. Maluquinho do Top Gun, não, Tom Cruise não. O que o cara fez? O cara arrebentou. Ele arrebentou. Eu não vi esse filme, não. Ele mandou bem? Não. Se não me engano, esse é o filme que ele fez junto com o Brad Pitt. Eu não gostei da atuação de nenhum dos dois, pra ser sincero. Achei exagerado. O Tom Cruise, ele tenta manter um pouco o padrão do Stanislavski, que é o cara que criou o método de atuação, que tem como seu maior expoente o Daniel Day-Lewis. Então, de certa forma, ele tentou passar algumas emoções ali e entrar bastante no personagem. Só que isso não me pegou, não. Talvez pela direção. O filme em si também não me pegou, então Mas talvez tu tem tenha opinião mais diferente disso. mesmo desse pessoal, cara. Porque esse pessoal tem opinião ruim, cara. Eu não Esse consigo. pessoal tem opinião de... Nota do Hot Tomato. Boa. Se eu entrar no Hot Tomato agora e ver todo mundo que falou que atuou bem vai estar lá, e todo mundo que falou que atuou mal vai estar lá. Sim. Tenho certeza. No dia que eu entrar no Hot Tomato, eu deixo de usar meu leque. Toma. Mais um pouquinho, que ele tá quebrado. O moleque tá Eu quebrado, vou que comprar um pena. leque novo. I know these things. Tem escolha que é polêmica porque a gente espera que vai ser uma atuação ruim, tipo quando escolheram o Ben Affleck pra fazer o Batman. O Batman que ri, né? O Batman que ri com arma de fogo. Isso é problema de roteiro, não é problema dele. Mas, depois do Christian Bale, mas tem umas que a gente só descobre depois que o filme sai, né? Tipo Sofia Coppola no Poderoso Chefão 3. Deus do céu! Hi, Vincent. I remember you. Essa é uma das piores atuações mais famosas de todos os tempos, assim. Quando tu vai ver um ranking das piores atuações, essa sempre tá no top. Mas o É ruim assim mesmo? Eu gosto da Sofia Coppola como diretora. É que eu acho que eu perdi alguma coisa no que o Gaveta falou. Se você pudesse voltar, seria Ele melhor. disse que foi a pior atuação dos últimos tempos. Foi a pior atuação dos últimos tempos. Deixa eu dar uma olhadinha. Pera aí. Vou dar 10 as segundos. piores do Chefão 3, mas tem umas que a gente só descobre depois que o filme sai, né? Tipo Sofia Coppola no Poderoso Chefão 3. Deus do céu! Hi, Vincent. I remember you. Essa é uma das piores atuações mais famosas de todos os tempos, assim. Quando tu vai ver um ranking das piores atuações, essa sempre tá no top. Mas o bom é que motivou ela a Ah, sim, isso eu concordo. Essa atuação dela foi bem fraca mesmo. Entendi. É, tal do nepotismo, né, tal. Que fala. sair da atuação e ela se tornou uma excelente diretora, Sofia Coppola. Será que a filha do Shyamalan vai se tornar uma excelente diretora? Porque ela apareceu no último filme dele aí, o Armadilha Trap, né? E foi, ó... Sofia Coppola. Rachel, listen to me. Your husband is the butcher. Assim, eu não vou falar de todas as escolhas polêmicas na história do cinema nesse vídeo aqui. Eu só tô dando algumas de exemplo pra gente entender o que tá acontecendo hoje em dia, que na verdade já acontece há muito tempo. Tem escolhas de atores que são polêmicas que mudam a etnia. Tipo a Scarlett no Ghost in the Shell. Tipo Prince of Persia com Jake Gyllenhaal. Aconteceu. Príncipe da Pérsia, Jake Gyllenhaal. Tá entendendo? Se bem que você pode ir ainda mais pro lado polêmico, como foi quando botaram a Zoe Saldanha como Nina Simone, com a pele pintada. Ah, meu Deus do céu! Eu preciso explicar por que isso é um problema? Por que a Nina Simone, um símbolo do movimento negro, ser interpretada... Eu não preciso nem explicar. Mas às vezes a etnia original, ela não é necessariamente tão importante assim pra história, ou dependendo de como você vai contar essa história depois, isso pode ser alterado, que foi o que aconteceu com os Jogos Vorazes. Eu lembro da galera ficar revoltada com a escolha da Katniss, né, que foi a Jennifer Lawrence. Pela descrição do livro, a Katniss, ela tem a pele, como é que é? Oliva, cabelo escuro, ondulado e tal, não sei o quê. Muita gente fazia uma imagem dela meio indígena americana, né, assim. Não era indígena, eu já vi gente falando sobre isso, falando, não era necessariamente indígena, mas era uma imagem diferente. Da Jennifer Lawrence, ela é meio loura. Só que o que ninguém sabia na época é que a Jennifer Lawrence era uma excelente atriz. Pintaram o cabelo dela, ela veio e ela entregou muito e as pessoas amaram. Thank you.
for your consideration. Às vezes a escolha fica polêmica porque muda o sexo do personagem. Apareceu o trailer do Quarteto Fantástico e mudaram. O surfista prateado agora com a mulher. Não, já existe no quadrinho, caralho. É um dos arautos do Galactus, sabe? Tipo, mas podia ter usado o surfista prateado. Calma, vai aparecer aí no surfista prateado. Você tá aparecendo também. Caraca, eu meio que caguei pra isso. Olha aí, porra, cheio de problema na minha vida. Eu acho que se você pega uma heroína e muda o sexo dela pra masculino, talvez não tenha o mesmo bafafá, mas vai ter, sabe? Assim, pega Horizon Zero Dawn, tá fazendo a nova série agora na Netflix. Eloy, uma heroína fantástica. Estão fazendo a adaptação de Horizon Zero Dawn e é um cara agora, é o Eloy. Porra, sabe assim, vai ficar, não, é outro cara, é o Edward. Não tem que ter Edward, tem que ser uma mulher. Ruiva. Vamos fazer a refilmagem do Alien, a Ripley agora é um cara, John Ripley. Não. Se você tá sentindo falta de eu falar da Renée Ziegler, no Branca de Neve, aí tem um vídeo só sobre isso. Que na verdade não é muito polêmico, é meio que unanimidade que é uma bomba, né? A gente sabia disso. Agora, o filtro do Estúdio Ghibli, essa é uma polêmica nova que eu discuti bastante aqui no canal também. Tô falando de polêmica, eu vou indicar vídeo polêmico, é isso. Um beijo bem polêmico na sua bundinha. Tá, considerações a serem marcadas e feitas aqui. Deixa eu só citar uma parada. Cita, posso... É que tem um pouquinho a ver. Fica à vontade. Teve uma mudança bem drástica nesse sentido em um filme francês de 2011 chamado Intocáveis. O Omar Sy, que é um ator negro, de pele retinta, como diria o Gilberto Freire, ele fez o papel do amigo que ajudou o cadeirante, que era rico e tal. E esse cadeirante era branco na época. E acabou que não causou nenhuma grande polêmica. Só queria citar isso porque isso acontece também ao contrário. E não causou polêmica nenhuma porque a atuação foi boa, o filme foi bem dirigido, teve uma boa estrutura musical. Então, às vezes, esse tipo de coisa não causam polêmicas apenas porque são bem feitas. Só eu queria dizer isso mesmo. Não, algumas considerações aí, vamos lá. Existem alguns grupos na internet que fazem um certo... Como eu tô convivendo muito com o Baiano agora nos vídeos, um certo bafafá. Eu conheço bastante o bafafá da vida cotidiana das pessoas. Gera um certo bafafá. E cultural. Existem alguns grupos que, por necessidades do YouTube, necessidades das redes sociais, acabam, até necessidades humanas, elevando uma certa rispidez em determinado confronto ou explicação do porquê ela não gosta de alguma coisa. Tipo, se você for acompanhar uma pessoa que assiste cinema, ela vai falar o pior filme que eu já vi pra vários filmes. Sim. Tá ligado? Inclusive na mesma sentença. Não, esse aqui é o pior filme, esse é o pior filme, tá ligado? Por quê? Porque a gente tenta agudar a nossa opinião quando a gente vai dizer que alguma coisa é muito ruim. Ou quando a gente vai dizer que alguma coisa é muito boa, a gente também aguda. Sim. Nesse sentido. O melhor filme. A pessoa fala vários filmes é o melhor filme e fala que o pior filme é vários filmes também. São vários piores filmes. Então, assim, as pessoas naturalmente enaltecem ou diminuem exacerbadamente. Por quê? Porque a gente quer convencer a pessoa a assistir ou não assistir, ou assistir e ter a mesma opinião que a gente. A gente gosta que esse papo de eu gosto de opinião diferente. Não existe. Isso não existe, tá ligado? Nós não gostamos de opiniões diferentes. Porque se nós gostássemos de opinião diferente, não existiria a porra de ciência, não existiria a porra do estudo sério. O estudo sério, a contraposição, ela é uma necessidade para a elaboração dos argumentos. Ponto. Do conhecimento, etc. Existem as elaborações contrafactuais, contra-argumentações, e isso enriquece o pensamento. Mas no sentido de gosto, nós não gostamos, no geral, de pessoas que não gostam das mesmas coisas que a gente. Mesmo que eu nunca... Por exemplo, eu não sou um cara que sou muito fã de cinema. Mas o Baiano é. O Baiano me indica algumas coisas, eu gosto ou não gosto. Mas pelo fato do Baiano consumir os conteúdos, ele pode me passar e eu vou gostar de alguns filmes, outros filmes eu não vou gostar. Tá tudo bem, porque eu não sou um fã de cinema. Não sou um fã de cinema. Sim. O Baiano é uma pessoa que gosta de cinema. Eu não gosto. Tanto assim, tá? Eu não sou um fã de cinema. Em produções audiovisual, no geral, eu não sou muito fã. Mas o Baiano é. E isso enriquece. Eu não preciso ficar procurando filme, música. Ô, Baiano, tal coisa, tu me apresenta, tá ligado? Isso é uma questão. Agora, quando a gente leva isso para as redes sociais, que a gente tá falando de like, a gente tá falando de curtida, de like, curtida, né? A gente tá falando de comentário, falando de compartilhamento, tudo isso, a gente precisa exacerbar e muitas vezes adicionar coisas que não são verdadeiras, que é o caso do Gaveta. O Gaveta e outros vários canais, tá? O Gaveta, ele falou sobre essa questão do racismo no Harry Potter, se botar um personagem negro. Mas o filme já é sobre racismo. O filme já é sobre o extremismo racial que foi desenvolvido na Europa em referência ao bigodudo e à Alemanha da Segunda Guerra Mundial, que todos vocês conhecem. Então já é sobre racismo. Não é como se fosse deixar racista. Já é sobre racismo. Os sangue puros, os trouxas, os misturados, que é trouxa com sangue puro, misturado.
Então já tem essa referência no Harry Potter. É sobre isso o Harry Potter. Tá ligado? É sobre isso. Sobre racismo. Então não tem como você deixar algo racista que já é racista. Sim. A polêmica vai ser gerada porque grande parte das pessoas que consumiram Harry Potter não consumiram em inglês, porque quando você vai ver em inglês, o Pure Blood e o trouxa em inglês é uma referência racista para as pessoas de cores diferentes na Inglaterra, na Europa, tá ligado? Então, isso é denotado gritantemente na obra da J.K. Rowling. É por isso que quando a J.K. Rowling fala, tal personagem é um negro, as pessoas falam assim, como assim? Não... Quem é de fora da Inglaterra, quem é de fora desse contexto europeu da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Nós não conseguimos entender. Tá tudo bem, nós não conseguimos entender. O problema é que se a gente não estuda, se a gente não averigua, se a gente não vai atrás, se a gente, sei lá, não vai pesquisar pessoas que comentaram Harry Potter em inglês, críticas, etc., sobre um viés, uma concepção do que realmente... Até ela tá viva, pô, a mulher que fez o filme. Ela fala sobre isso, tá ligado? Que é sobre racismo. Ela fala no filme. Machismo, misoginia, tá ligado? É sobre isso, filho. Então, acaba-se que o Gaveta conheceu algumas pessoas que falaram pra ele sobre racismo estrutural, sobre o porquê não existe racismo reverso, que é uma compreensão brasileira. Quando um cara fala, não existe racismo reverso no Brasil, porque os negros foram escravizados por não sei quantos anos aqui no Brasil, tá ligado? E brancos não foram escravizados no Brasil. Tudo bem, é um ponto. Indígenas foram escravizados no Brasil e portugueses não foram escravizados no Brasil. Tudo bem. Eu não vou brigar por essa discussão porque é factual. Então assume-se que não tem racismo reverso por causa disso. Agora, se ele falar que não tem racismo reverso, que brancos não sofreram racismo, judeus não sofreram racismo, quando a gente tá falando de Europa, aí é foda, né? Tem que lembrar que a porra do Harry Potter é europeu, não é americano, não é brasileiro, pô. São duas contextualizações completamente diferentes. Só que ele tentou levar uma explicação que é sobre o Brasil para uma explicação sobre Harry Potter. E é por isso que se chega a essa péssima forma de analisar as coisas. Agora, eu concordo com ele que se botar trocar a cor do personagem ou a etnia, a sexualidade do personagem e a pessoa atuar bem, as pessoas meio que ignoram isso, eu concordo que sim, tá ligado? Só que o problema dessas contratações e dessas inserções de transformação de gênero, transformação de etnia, e por causa da... O que gera a má atuação? A má atuação é a agenda woke que é colocada em cima. Então, se eu tenho uma empresa hoje, por exemplo, se eu entro para a agenda woke, eu tenho uma empresa de audiovisual, e eu começo a contratar pessoas negras, transexuais, deficientes, eu tenho maior benesses, tanto no mercado financeiro enquanto investimentos, quanto diminuição de impostos por causa da agenda que eu estou aderindo. Essa é a estratégia e a forma de atuar o woke. Não é exatamente sobre atuar, não é sobre se o filme é bom, se o filme é ruim, não é sobre nada disso. Isso são opiniões de pessoas, de terceiros, que assistem um filme e ficam comentando as suas opiniões. Isso é o que foi sempre o cinema. As pessoas discutem sobre o cinema há muito tempo. Isso não é uma coisa nova. Sim. Esse cara pode falar. Isso na arte, de forma geral, é bastante estudado desde que o Baumgarten definiu estética lá atrás, tirando o papel da Grécia Antiga. Porque se você pegar, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, ele faz uma exemplificação usando algo magético, para imaginar, né? Então ele faz uma separação de 4 tipos de juízos. No livro dele, Convicte à Arte, que tem aqui em casa, que eu peguei na biblioteca. Mário Ferreira? Sim. Ele fala de 4 juízos. O primeiro, que é o juízo mais comum, que é esse que você está narrando, das pessoas, é o juízo de gosto. É aquilo que a pessoa olha, assiste, consome, e gosta, não gosta, por N motivos. Aí vai ter o juízo de valor, que no caso é tipo a valoração que você vai dar para aquele tipo de conteúdo na sua vida. Juízo de gosto, depois juízo de valor. A valoração que você vai dar para aquele tipo de conteúdo na sua vida, na vida de outras pessoas, para você indicar ou não. Porque tem coisas que você gosta que você não indica, tem coisas que você gosta que você indica. Aí tem o juízo de existência, que é o que eu faço normalmente com o cinema, porque eu vou conhecendo coisas mais de dentro da arte em si. Então a linguagem, o que há de fato ali, como o movimento de câmera, a iluminação, o cenário, mise-en-scène, eu vou conhecendo mais a linguagem. Esse é o juízo de existência. E também tem o juízo de dever, que é como você falar, tipo, é assim que um filme deveria ser, basicamente. Então esses 4 juízos, você pode fazer uma análise para qualquer tipo de arte, segundo o Mário Ferreira dos Santos. Eu concordo com ele. Só que as pessoas normalmente elas ficam presas apenas no juízo de gosto. E aí o que eu recomendaria para quem está fazendo alguma coisa, para quando consumir algo,
se aquilo for de realmente seu interesse, você fazer um juízo de existência. Que no caso, saber um pouco mais da linguagem daquilo, ou o que de fato está sendo passado, transmitido. Então vocês veem que quando eu vou falar de... Vai pro gênero, né? Sim. Terror, Sim. ação. Você não pode avaliar um filme de ação da mesma forma que você vai avaliar um filme de terror. Você não pode avaliar um tipo de fotografia específica do neorrealismo italiano com um tipo de fotografia específica, sei lá, da Novelle Vague. São duas coisas diferentes, são duas propostas diferentes. Esse tipo de juízo você faz a partir do conhecimento da linguagem e do tipo de coisa que há ali na obra. Isso na literatura também, na pintura e esse tipo de coisa. Quando você analisa um quadro do Caravaggio, você vai conhecer o claro escuro, e aí você vai poder explicar melhor ou não. Ou você pode ter um consumo mais tranquilo e falar se você gosta ou não da obra. Então, basicamente, se vocês quiserem se aprofundar mais em alguma coisa, vocês vão estar fazendo um juízo de existência a partir do que há realmente ali naquela obra. É basicamente isso. Sim. Mas o problema é que estudar dá trabalho. Sim. E aí, se você não tiver interesse, você só não faz. Você continua no gosto, tranquilo. Tem coisas que eu gosto e foda-se. E você pode até fazer. O problema é que vai gerar vídeos confusos. O foda é que, tipo, ele fez aqui... É o que ele tá fazendo aí. Ele não conhece o assunto, não conhece o tema, não conhece a linguagem. Vídeo tem quantas views, olha, mano? 266 mil views em um dia. View que nem o caralho. São... E assim, o problema é que ele adicionou um valor de dever e de existência a partir de um juízo de gosto. Sim. Ele falou sobre racismo estrutural, por exemplo. Uhum. As pessoas, quando consomem esse tipo de conteúdo, elas vão fazer essa análise como se o Gaveta tivesse estudado sobre o que ele tá falando. Sim. E ele não estudou. Ele não sabe do que ele tá falando. Sim. Ele literalmente não sabe. Se ele vê esse vídeo, ele vai saber exemplificar isso de forma na vida dele mesmo. Pelo que você falou, eu não conheço muito ele, mas pelo que você falou, ele é um grande editor. Sim. E pelo que eu vi ali, se foi ele que editou, tipo, ele é bom mesmo, ele sabe fazer o bagulho bem. Pelo que eu ouvi falar, ele é editor do Jovem Nerd, se não me engano. Já foi. Já foi. E aparentemente ele é muito bom. Então, tipo, ele sabe falar sobre edição muito melhor do que uma pessoa comum que fala, eu gostei, não gostei de uma edição, sabe? Ele sabe explicar o que tá ali. Só que, tratando de assuntos que não envolvem na área dele, que ele apenas faz de ouvido, ou que alguém contou uma coisinha pra ele, fica estranho, porque ele pode passar realmente informações erradas, porque ele não conhece a linguagem daquilo, ele não conhece as consequências daquilo, daquelas ideias, do que ele está transmitindo, e de certa forma ele tem uma certa responsabilidade, porque são tipo, quase 300 mil pessoas em questão de dias, né? Mas você percebeu, quando ele foi fazer uma análise de posição, de objeto, ele fez uma análise boa. Sim. Quando ele foi falar, quando aparece alguma coisa na tela bonita, de tipo edição e tal, que prende sua atenção, etc. Porque ele sabe disso, porque ele faz edição. Sim, sim. Ele sabe aproximar a tela, jogar o bagulho, em qual momento ele vai botar no negócio pra chamar a atenção, tá ligado? Ele sabe adicionar a música, certos efeitos sonoros quando ele faz uma filmação forte. Então, tipo, ele sabe como prender a atenção da pessoa no vídeo dele, tá ligado? Sim. Então, tipo, é surpreendente que isso é uma coisa muito comum no Brasil, cara. Não sei lá fora, né? Talvez seja lá fora porque tem o efeito Danny Kruger, né? Que foi lá fora, inclusive, foi denotado. Só que aqui no Brasil tem um efeito pior ainda do Danny Kruger. Você sabe um pouco, você sabe bem da sua área, e a partir disso você é expert em todas as áreas. Não é que você é especialista numa área. É que você sabe um tanto bom de uma área, e a partir daí você já é especialista em todas as áreas. Que é o caso que o Gaveta fez aí. Começou a falar de racismo estrutural, começou a falar sobre estética e beleza, e não sei o quê. Ele começou a misturar um monte de coisa, tá ligado? Sei dessa posição dele somente como editor de vídeo, ia ser um vídeo muito melhor. Com certeza ia ser um vídeo muito melhor. Muito melhor, tá, sim. Você fala de como... Tanto que ele não percebeu uma coisa que você falou muitas vezes aí, que é tipo, a questão do Harry Potter é realmente racista. Eles fazem divisão por raças ali. Tipo, pra ficar mais claro do que isso, só se ele chamasse os trouxas de ratos, como, né, no Bigodudo. Só isso deixaria mais claro. Faltou todo mundo ter o bigode igualzinho do Bigodudo, pô. Sim. É porque, por exemplo, o pessoal não viu Criaturas Estranhas Onde Elas Habitam. O filme 1 e o filme 2, você não precisa ver os outros filmes. Se você ver o filme 1 e o filme 2, foi relatando a guerra, tá ligado? Todo mundo se fode, morre, não tem final feliz, é só destruição, desgraça, tá ligado? No 2. E ele não viu isso, muito provavelmente. Ou se ele viu, ele não lembra, ou se ele viu e lembra, ele não conectou essas coisas. Sim. Por quê? Porque ele não estudou a Segunda Guerra Mundial. Sei lá, não precisa nem ser um grande estudioso, você não sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Se ele pega, sei lá, 2, 3 vídeos falando sobre Hannah Arendt no YouTube, ele vai entender melhor a parada, tá ligado?
se ele visse o que foi a questão a explicação do mal da Hannah Arendt, ele ia entender qual é a perspectiva que foi botada no Harry Potter, tá ligado? Que foi uma pessoa que influenciou a porra da mulher do Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Aham. A Hannah Arendt influenciou a J.K. Rowling. Só que, ao invés de você ter um pequeno... Cara, e o pior é que é um pequeno esforço. É um pequeno esforço, não é muito esforço. Sim. O pessoal que assiste aqui os vídeos, eles acham que a gente faz um puto esforço pra essas coisas. Gente, eu abro aqui, eu clico no vídeo e eu falo de coisas que eu já estudei antes. Sim. Eu não sou nem especialista nessas porra. O que é o meu foco? O meu foco é em outras coisas. Eu vou estudar física, eu vou estudar matemática, eu vou estudar lógica, eu vou estudar epistemologia. Mas o fato das pessoas cometerem erros tão crassos em coisas que eu já passei o olho, eu aleatoriamente sei da Hannah Arendt. Por quê? Porque em algum momento eu tive que usar a Hannah Arendt pra entender o que era o sentido de ação pra ela, por causa do Mises. Mas vê, foi um passado, um livro só da Hannah Arendt que tem aqui, pô. Um livro da Hannah Arendt, tá ligado? Um livro da Hannah Arendt que tem aqui em casa. Eu esqueci o nome da porra do Acho livro. que é... Ação... Não é ação humana, não. Não, pô, esse é outro cara. É outra pessoa. Mas, essa falta de estudo, essa falta de preparo, e é pouco estudo, tá, gente? Eu não tô falando que o Gaveta, pra fazer esse vídeo, ele precisaria ter estudado, ter doutorado, não, tá ligado? Os doutorados já fizeram um trabalho, mesmo que seja uma opinião de merda, tá ligado? De merda. Sim. Você pode pegar um cara e ler um artigo falando sobre Harry Potter, de a porra de um filho da puta que estudou 10 páginas. Sim. Você já ia entender, É cara. rápido, porra. 10 páginas, você já ia poder não recorrer a esse erro tão crasso. Só pra constar, o livro que você estava citando é A Condição Humana. A condição humana. Da Hannah Arendt. Então, assim, é uma fragilidade muito grande. E não é só o Gaveta que comete esse erro. Cara, todos os canais quase que eu venho reagindo aqui cometem esses mesmos erros. Por que eu não tô reagindo o Niagem Geek? Porque o Alba começou a estudar, tá estudando, leu o Anti-Woke, e ele começou a botar posições interessantes pra analisar as paradas, tá ligado? Então não precisa analisar. Tá tudo bem. Tem um humor ali com o irmão dele, eles fazem humor, e tem certas explicações boas. Então não preciso reagir ao Linhagem Geek. Mas, quando é o Gaveta, outras pessoas de direita que vão comentar os temas, dá uma agonia, cara. Porque, por exemplo, o Beto Ribeiro, ele se limita ao que ele sabe. O Beto Ribeiro, quando ele vai analisar um filme, ele analisa como um filme. Sim. E faz uma crítica como um cara que assiste filme e que se interessa pro filme. Sim, ele consome muitas coisas, ele faz um juízo de gosto. Ele gosta, Sim. não gosta e tal. Às vezes faz uma criticazinha do que ele conhece, como roteirista ou pessoa que trabalhou no meio da TV, esse tipo de coisa. Mas não muito além disso. Ele não vai tratar sobre o simbólico factual, que nem o APH. Sim. E aí, o que me irrita muito, cara, é que esse aspecto woke, ele aniquila qualquer possibilidade de uma análise real das coisas. O Gaveta só tá com medo de falar a opinião dele. Eu tenho certeza que ele acha péssimo a mudança de vários personagens. Péssimo. Sim. Péssimo. Péssimo. E ele não pode falar, tá ligado? Ele não pode falar. E às vezes ele acha bom, e mesmo se ele achar bom, ele não pode falar. Sim. Tá ligado? Então ninguém pode falar. Só que, por que as pessoas evitam falar? Por falta de conhecimento, cara. Eu posso orquestrar qualquer crítica que eu tenha a qualquer filme, a qualquer coisa que eu veja, falando de uma forma que não vai gerar problema pra mim. Muito provavelmente eu não vou ser tão compreendido. Mas eu consigo desenvolver uma crítica. Mesmo sem conhecer filmes direito. Eu vejo um filme, eu vou puxar pra psicologia, que eu já estudei, eu vou puxar, sei lá, pra outros elementos de outras áreas, e eu vou fazer afirmações no campo que eu conheço. Agora, Malboro, o que é que tu acha da fotografia aqui desse filme? Irmão, nem faço ideia. O que você acha da fotografia do Sven Nykvist no filme Persona? Eu não sei nem o que é isso. Bergman. Eu não sei nem quem é, nem o que é isso. Persona pra mim é um jogo. Então, a mensagem final, a compreensão que vocês têm que ter nesse vídeo é o seguinte. As pessoas, como o Gaveta, não estão dando argumentos, posições. Elas estão... E foi bom esse close que o Baiano deu. Close. Eu tô ficando gay do teu lado, cara. Eu vou ter que dar... Daqui a pouco você tá assistindo Close Up, o filme do Abbas Kiarostami, filme iraniano. Você vai ver. Qualquer hora você vai ver esse filme aí. É bom. O meu queixo tá ficando muito grande, velho. O que eu tava falando?
É bom o close que eu dei. Um close que tu deu. É só juízo de gosto. Só que isso é uma das feitiçarias do audiovisual. Como o vídeo do Gaveta é muito bem editado, as musiquinhas, o drama na fala, a articulação dele encaixada com tudo isso, parece que ele tá falando de alguma coisa que ele sabe. Só que não sabe. Essa porra... Por exemplo, essa mania de querer... os negros sofreram racismo, sofreram escravidão. Debatível a definição de racismo que se usa. Mas sofreram. Mas será que por causa disso eu tenho que diminuir o que os judeus passaram na Europa? E há 5 mil anos. Os judeus são perseguidos há 5 mil anos. 5 mil anos. Deus olha isso. Os caras resetaram a humanidade. Foi antes de Cristo e depois de Cristo perseguidos. E aí sofre o que passaram o que passaram na porra da Europa. E o que foi que aconteceu quando teve a guerra lá, Israel e Palestina? As faculdades wokes apoiando a Palestina. Aqui, ó, pai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, não vou cair essa armadilha, não. É aqui, ó. Aqui, ó. Não venha com essa, não. Eu percebi. Pinta na unha. Pinta na unha. Aqui, ó. Aqui, ó. Pinta minha unha. Eu não venho com essa, não. Não venha com essa, não. É aqui, ó. Estão reduzindo, estão apagando a história do racismo que os judeus sofreram na Alemanha. Sofreram na Europa. As pessoas não comentam isso. Mas muitas pessoas falam, cara, por que os judeus não saíram da Alemanha? Eles tentaram, só que eles estavam sendo rejeitados em todos os países da Europa. 28 países não aceitavam os judeus. Não foi só a Alemanha que era racista. Porque quando começou e todo mundo começou a tocar os aralhos no judeu, ninguém tá fazendo nada. Porque as pessoas odiavam os judeus. Sim. Só pra um delayzinho, um disclaimer. Um pouco que eu consumi de cultura americana dos anos 20 até os 50, mais ou menos ali no boom da Broadway, tinham judeus que eles ficavam bem abaixo do que eram considerados o povo branco americano. Então eles eram muito próximos dos negros. É por isso que tem um certo envolvimento na composição de óperas, por exemplo, Pog Bass, que é uma ópera negra, que é composta pelos Gershwins, irmãos, né? Que é o cara muito fodão, Gershwin. Então os negros eram bem próximos dos judeus, por essa questão de, tipo, ambos eram bastante vilipendiados nos Estados Unidos. Mas pode ir mais longe, pô. Mas obviamente tinha uma hierarquiazinha, né? Negro baixo, judeu, aí branco. Shakespeare, pô. Sim. O judeu de Viena, pô. O mercador de Veneza. O mercador de Veneza, pô. Sim. De que século é Shakespeare? 18? Século XVI. Século XVI. 1500 mercador caralho. de Viena. Onde é retratado o judeu como desgraçado, atrás de dinheiro, a porra toda. Eu não preciso ir longe, cara. Não preciso ir longe. De jeito nenhum. Então, assim, reduz-se, aumenta-se. Porque uma coisa é o que os negros passaram no Brasil e nos Estados Unidos. Outra coisa é que passou na Europa. Harry Potter, acho que o Gaveta nem sabe, é Europa. Não é Estados Unidos da América. Não é Brasil. Tá ligado? E aí, quando a gente não consegue olhar e observar os fatos da maneira correta, a gente acaba fazendo isso que o Gaveta fez. Parecendo pessoas que não sabem do que porque não sabem do que tá falando. Então, o que eu posso fazer aqui pra ajudar vocês e qual é o intuito desse canal? Tô sendo muito sincero com vocês. Eu não quero pegar 10 mil views, 70 mil views, 80 mil views, 100 mil views, se eu não conseguir edificar vocês em alguma coisa. Edificar no sentido do conhecimento. Se eu não conseguir passar alguma coisa pra vocês. E o que eu tô propondo pra vocês? O que eu proponho aqui nesse canal? Fazer explicações com humor, de forma coesa, interativa e que tenha um certo agrupamento pra vocês. Vocês podem checar aqui na descrição tanto o Anti-Woke, que é um livro que trata sobre isso. Se você tem interesse sobre cinema, cara, é um livro essencial. Se você tem interesse... que o Baiano não leu. Se você tem interesse sobre música, sobre cultura pop, esse livro é essencial. Por quê? Porque você vai entender o que tá acontecendo ao seu redor. Pra não ser manipulado como foi o Gaveta. Segunda coisa, esse livro, as pessoas muitas vezes não têm dinheiro pra comprar, porque tem muita gente de chique-chique que tá comprando. Sim. Então, Pintópolis. o que nós fizemos? Nós estamos disponibilizando PDFs aí na descrição que tratam sobre os assuntos desse livro de maneira mais simples, de maneira mais direta, mais mínima também, né? Pra você... Mais fechadinha. Mais fechadinha. E você vai conseguir entender sobre o que o Anti-Woke fala. Então, se você comprar o e-book, ler o e-book e gostar, você vai poder... Porque pelo preço aqui, você vai olhar e vai dizer, pô,
Não sei se eu quero comprar esse livro. Então você compra o PDF aqui, ou o e-book. Você quando compra, ganha PDF e e-book. Você compra, lê e diz, pô, gostei do tema. Vou Sim. comprar um anti-woke. Tu viu esse vídeo aqui, gostou? Tem Sim. o e-book Racismo Estrutural. Estrutural, Crenças de Luxo. Crenças de luxo. o Carl Jung woke- contra a loucura das massas. Isso, também. Jung contra a loucura das massas, muito bom. Tem a questão do ambientalismo. Tem todas as pautas, todas as apresentações sobre o que é o woke, sobre essas questões woke. E se você já tem um anti-woke, esses e-books vão ajudar você na compreensão do anti-woke. E é 10 real, man. É de real. O patrão tá louco. É 10 lulinha. Dá pra comprar mais ou menos 5 ovos. 5 unidades de ovo. É foda, né? Um quinto de um. Não dá nem meia dúzia. Tem que ser 5. A divisão tá mudando. Se Agora é você 5, quer- 10, 15, 20. Que eu e o Baiano continuemos aqui produzindo, etc. Com meu leque quebrado aqui, ó. Pra comprar um leque Um quebrado. dia eu ainda vou convencer o Baiano a escrever um e-book. De 60 páginas. Quem sabe? Sobre filme. Tu não faria análise não, man? Sobre um filme que tu gosta não, 60 pagininha. Acho que não sei. Não sei. Eu não boto teu nome não, eu boto lá Allan Kardec. Foda-se. Não? O meu ovo tá preso dentro da minha perna. Uma forma de dizer não. Então, os livros estão aí. Tem vários livros por 10 reais. Tem um Anti-Woke, um livro fenomenal, essencial. Tem a nossa plataforma, que tem mais de 800 horas de conteúdo lá para vocês consumirem. Que tem vários cursos. Nós estamos tentando lançar um curso por mês. Cursos que são bem mais caros, mas tem vários cursos sobre livre-arbítrio, anticomunismo, física. Tem várias coisas lá, literatura. Tem várias coisas interessantes. Então, eu convido vocês a todos esses produtos que estão aí no link da descrição. Ajuda esse canal a se manter. Fora isso, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Um beijo do gordo. Mal.